Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco. Aqui nós discutimos a economia, a política, os rumos do país e do Estado. No programa de hoje, vamos acompanhar entrevistas feitas pela RS Rádio durante a semana. Os programas da RS Rádio são apresentados pelo jornalista Everton Lacerda e Luiz Augusto Kern. A primeira entrevista é com a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaina, que vai discutir conosco a formação de preço dos combustíveis. Os estados são mesmos os culpados, como quer o presidente Bolsonaro, pelo preço da gasolina, esse preço absurdo que nós estamos pagando? Depois, nós vamos ouvir os economistas Guilherme Morlin e Isabela Calegari, do Instituto de Justiça Fiscal. Os dois vão discutir conosco a mineração e a não tributação sobre essa área econômica. Quais os impactos para a economia brasileira e para o cidadão brasileiro? Por último, vamos conversar com o diretor de formação sindical da Fenafisco, Francelino Valença. Ele irá analisar conosco o aumento da alíquota do Imposto de Operações Financeiras, o IOF. Vamos, então, à entrevista com a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaina. Então, assim, de fato, nós estamos vivendo num tempo em que os jogos de narrativas realmente definem, eu diria, o efeito das pessoas com relação a determinadas pautas. A pauta dos combustíveis, ela tem sido uma pauta cheia de mentiras e que tem gerado tanta polêmica. Não é só no Rio Grande do Sul. De norte a sul desse Brasil, né, os estados estão tendo uma dificuldade enorme para combater atitudes de mentira. Por quê? Porque de um tempo para cá, basicamente, toda a estrutura que nós temos de composição do preço dos combustíveis, praticamente tudo, Everton, lá, que quem nos escuta, não mudou em absolutamente nada, exceto em um único item, que é exatamente a política da Petrobras, que está espelhada no preço do produto que sai da Petrobras. E aí, a retórica foi construída num sentido de dizer que não, a Petrobras não é a vilã da história. O vilão da história é o ICMS. E aí, só para trazer um dado aqui para vocês, basicamente, quando a gente tem estrutura de combustível hoje, o preço final do combustível está chegando ao quê? A quase R$7 em algumas unidades da federação, né? A gasolina, o litro, 33,3% desse valor é por conta da Petrobras. 11,6% é dos tributos federais. E os tributos federais têm uma peculiaridade, Everton. Eles são pagos em valor fixo por litro de combustível. Tá? Então, eles têm essa peculiaridade que eu já explicar o ICMS. Na outra banda, nós temos distribuição e venda ficando com 11% desse valor final do combustível. O álcool, por exemplo, no caso da gasolina, o álcool ocupa 16,3% desse custo final, é por conta da inclusão do álcool no percentual dentro da gasolina. E o ICMS fica com 27,8%. É um percentual que ele tem se mantido constante ao longo do tempo. Constante por quê? Porque eu desconheço alguma unidade da federação que nos últimos 5 anos tenha feito aumentos relacionados a combustível. Nós temos uma carga tributária no Brasil alta. Não tem nenhum de nós dizendo aqui que o Brasil é modelo de carga tributária de consumo, né? Nós ocupamos aí no panorama mundial segundo lugar, dentre os países assim, ocupantes da OCDE, o Brasil ficaria em segundo lugar, só perderia para o Chile em termos de carga tributária sobre consumo. Então, rediscutir a carga tributária no Brasil precisa estar no palco. Mas a gente não pode dizer que o aumento dos combustíveis hoje se deu por conta do ICMS. Muito pelo contrário. E aí eu vou trazer duas coisas, 2 dados. Até final de agosto, dos preços praticados pela Petrobras tiveram um aumento de 52,4% na gasolina, enquanto o diesel subiu 39,2%. Então, é um aumento absurdo praticado pela Petrobras. Tem várias perspectivas que a gente podia justificar isso. Eu vou ficar com 2. Primeiro, tem uma política da Petrobras, né, que é o preço de paridade da importação, porque o Brasil,
a maior parte do nosso combustível é prospectado aqui no Brasil, em torno de 60%. 40% ele vem importado. Só que na hora de fazer a composição do preço, Everton, você está produzindo aqui. Cadê a Petrobras publicizar quanto é que custa essa prospecção no mercado nacional, né, no território brasileiro? Aí ela faz a prospecção aqui, vamos imaginar, no custo X. Só que quando ela vai capitalizar isso aqui dentro da empresa, esse valor dessa prospecção do petróleo nacional, ela não toma por base o que ela está gastando para prospectar isso aqui no Brasil. Ela toma por base o preço da commodity praticado no exterior. E o barril de petróleo, ele subiu vertiginosamente. O preço médio do Brent era, em 2020, $41. Agora, em 2021, o preço médio do Brent, do petróleo, está em $67. Então, veja, vamos imaginar que ele gaste $30 para prospectar o combustível aqui no Brasil. Aí ele diz, não, mas o preço que eu vou praticar não são os 30, são 67, porque é o preço que está sendo transacionado no mercado mundial. E quem é que paga a conta? Todos nós, que estamos pagando, suportando R$7 no litro de gasolina. E a Petrobras, esse ano, certamente vai ter lucro recorde. Secretária, é muito interessante esse ponto de vista, essa ilustração que a senhora traz sobre a formação de preços, né? Se eu for vender um hambúrguer, eu calculo o preço, a quanto me custa o queijo, a carne, o pão, né, o molho, e coloco 10%, 20% de lucro em cima. 10% é o usual, né? E a formação de custos do meu produto está ali visível, eu tenho uma margem de lucro X em cima, e é isso que eu faço. O que a senhora demonstrou agora é que a Petrobras está espoliando o brasileiro, e hoje a Petrobras tem 49% de acionistas, a Shell, a Exxon, do exterior, está levando o nosso trabalho, o nosso suor aqui para o exterior. Eu estou correto, meu raciocínio? Você está coberto de razão, porque, veja, ela, obviamente, a gente sabe que o acionista controlador da Petrobras é a União, né? É o governo federal, ninguém tem dúvida com relação a isso. Mas a Petrobras ela é uma empresa que tem uma função social muito importante. Eu diria, grandes sociedades democráticas mantêm esse monopólio porque é estratégico a energia em qualquer parte do planeta. Agora, o que não pode é a empresa, a despeito de fazer isso, vilipendiar, eu diria, enganar os próprios brasileiros e ter lucro em cima de uma base que não é factível. Para quê? E aí é interessante, é como se hoje a gente está no extremo, né, Lac? Ninguém, logicamente, o que se quer é uma gestão comprometida na Petrobras, nenhum brasileiro sério vai admitir malversação naquela empresa e etc e tal, mas não há da gente se gabar de lucros, taxas de lucros exorbitantes na Petrobras em detrimento da população. Tem um dado também que eu vou até disponibilizar para você, para o Everton, lá aqui, que é um dado que foi uma nota técnica produzida pelos nossos auditores fiscais aqui na Secretaria da Fazenda. E olha esse dado que os meninos produziram. O preço da refinaria sem os tributos, antes dos tributos, de janeiro a agosto, cresceu 53,35%. Nesse mesmo período, de janeiro a agosto de 2021, a base de cálculo do ICMS, substituição tributária, porque o combustível ele é retido por substituição tributária nas refinarias, ele cresceu 25,27%. E o preço médio ponderado na bomba cresceu 23,71%. O que é que significa? Significa que os próprios donos de postos, que normalmente é um setor muito cartelizado também no nosso Brasil, eles seguraram. Porque se eles tivessem acompanhado a onda da Petrobras, eu não sei nem, eu acho que estaria quase R$10 um litro de gasolina. Então, assim, houve um segurar. E aí, se vocês me permitem, assim, qual é a diferença da tributação federal para a tributação do ICMS? E o que é que o presidente Bolsonaro quer? Ele quer uniformizar a tributação dos combustíveis e quer um valor fixo, à semelhança do que são os tributos federais. Mas, veja, o governo federal não tem poder sobre a tributação dos estados. Nós temos autonomia e nós precisamos brigar, defender a nossa autonomia. E o ICMS é um tributo que incide sobre as operações de circulação de mercadorias. Então, não adianta o governo federal dizer que quer um valor fixo por unidade de medida, que é totalmente desconectado do preço da bomba.
Então, quer dizer que ele quer prejudicar os estados na sua arrecadação em detrimento do lucro da Petrobras? É isso que o Brasil quer? Os estados quebrados, que são os estados que proporcionam segurança, saúde e educação para a população, o nível de investimento público no Brasil dos mais vergonhosos que esse Brasil já assistiu, e os estados perderem capacidade de investimento para a Petrobras ter lucro recorde? Vamos agora à entrevista com os economistas Guilherme Morlim e Isabela Calegari, do Instituto de Justiça Fiscal. No meu mestrado, né, e desde antes eu já trabalho com sustentabilidade e pesquisa em economia ecológica. Nem gosto muito dessa palavra, sustentabilidade, que eu acho bastante vaga, mas eu trabalho, enfim, com ecologia e a perspectiva política da ecologia, né? Então, a mineração ela é central ela é central no nosso modo de vida, né? E nas perspectivas que a gente tem do que seria um desenvolvimento sustentável, enfim, harmônico com a natureza, né? Então, isso é central. E, inclusive, isso é central na perspectiva atual, que fala muito de Green New Deal e transição energética, né? Então, assim, essa é a minha pesquisa mais teórica geral, mas a mineração é muito importante nesse cenário, e daí, por isso, estudar e participar do Comitê de Combate à Mega Mineração local aqui também é muito importante para mim. Por quê? Porque o pessoal hoje fala muito de transição energética, né? Pensando muito na questão das mudanças climáticas. Mas essa ideia de que seria possível fazer uma transição energética, né, de combustíveis fósseis para energias renováveis, por exemplo, ela desconsidera completamente a questão da mineração, porque todas essas energias supostamente renováveis, ou, por exemplo, um carro elétrico, esse tipo de transição que o pessoal acha que é possível, ele é totalmente baseado em mais extrativismo. Porque esse tipo de energia, ele tem uma eficiência energética menor, então ele necessita de mais insumos de energia, e ele está muito mais baseado em mineração de metais raros, inclusive, que daí é uma coisa que está aumentando a demanda hoje, justamente por essa demanda por renováveis, né? Então, painéis solares, carros elétricos, etc. Então, as coisas estão muito conectadas. O que o pessoal acha que é uma saída das mudanças climáticas está desconsiderando totalmente essa questão mineral, e, na verdade, é uma saída capitalista que está impulsionando, né, as grandes mineradoras, e elas estão, claro, surfando nessa onda e com os acordos que elas fazem com os governos, etc. E isso afeta muito o sul global, né? Então, enquanto o norte global, por exemplo, os países ricos falam de carros elétricos, falam de transição energética, na verdade, o impacto da mineração está sendo sentido aqui. Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não era um estado, nunca foi, né, um estado que fosse conhecido pela mineração, a não ser pela mineração de carvão, né, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desculpa. Na verdade, os grandes estados conhecidos pela mineração, de longe, são Minas Gerais e Pará. Eles são muito distantes, né, dos outros estados em termos de extrativismo mineral. Mas faz aproximadamente uns 10 anos, se lançou essa ideia do Rio Grande do Sul como um grande novo polo de mineração, né? E os governos, desde então, aqui da região, vêm impulsionando isso. E isso não é por acaso, é justamente porque as jazidas no mundo todo, né, vão se esgotando, e aí essa fronteira da mineração ela precisa se expandir. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão mais holística, né, do todo, e de que está tudo interligado, porque não tem como, a gente precisa repensar nossos modos de vida, nossas cidades, né, nossas organizações de consumo e urbanas e tal, e porque esse é o único caminho possível. Essa ideia de transição energética, por exemplo, que hoje é tão falada, ela simplesmente não é possível pela falta de recursos minerais e pelo impacto, né, que a mineração tem. Então, assim, isso que a gente está vendo no Rio Grande do Sul hoje é uma consequência dessa expansão da fronteira mineral.
Então, eu tenho trabalhado com esse tema, assim, junto ao IJF já há alguns anos, nós tivemos muitas discussões, o IJF tem discussões muito ricas sobre esses assuntos, antes de mim antes do meu estudo já existiam outros estudos sobre mineração no Instituto de Justiça Fiscal, e a ótica na qual a gente tem trabalhado é a ótica da justiça fiscal, né? O recurso mineral, ele é um recurso que pertence à sociedade brasileira, a gente sabe que a União possui o monopólio do subsolo no Brasil, isso está na Constituição, só que esse recurso tem sido explorado de um modo que talvez não esteja necessariamente de acordo com aquilo que é melhor para a nossa sociedade, que é melhor para o meio ambiente. Tem tido um impacto ambiental grande, um impacto muito grande também sobre as comunidades que vivem no entorno das regiões mineradoras, e ao mesmo tempo a contribuição em termos de tributação também não a gente mostra que não é compatível com aquilo que seria desejável e muitas vezes obrigatório mesmo. Então, o IJF já tinha mostrado, por exemplo, comparando o setor petroleiro com outros setores extrativos minerais, que a mineração ela possui muitas isenções fiscais em relação ao setor petroleiro, então ela tem um caráter subtributado muito forte, e a gente analisou principalmente a questão do comércio exterior, e que tipo de estratégias que as empresas vêm usando. A gente sabe que esse setor no Brasil é composto por empresas multinacionais, elas possuem sedes em diferentes países, elas têm uma estratégia na hora de colocar os ativos delas em diferentes países, na hora de escolher quais empresas vão comprar e vender as suas mercadorias, elas podem usar isso também para fazer um planejamento tributário muito agressivo e também para sonegar impostos. A gente discutiu isso muito a nível nacional, mas essa discussão teve uma repercussão grande e algumas pessoas já têm trabalhado também ela mais a nível estadual, além da Isabela, claro, outros colegas têm analisado, por exemplo, o CEFEM, que é a compensação pela exploração dos recursos minerais, é um tributo que vai para os cofres estaduais e também tem um impacto direto a partir dessas estratégias de comercialização. Então tem pessoas já analisando isso no Brasil e cada vez mais estudos surgindo, apesar da dificuldade de conduzir isso por causa dos problemas de transparência que a gente tem tido ultimamente. Você está assistindo ao programa Sindicato em Ação aqui na TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco. Vamos ao resumo da semana da TV do Sindifisco com a jornalista Fabiane Flores. Voltamos em seguida. Oi, LAC! Olá, participantes do programa de hoje. Vamos conferir agora as notícias da semana. Guedes define 21 pontos em que ele se opõe ao texto da reforma administrativa. Sem votos suficientes, Câmara deve adiar análise da reforma. Governo não tem 308 votos para aprovar a PEC 32, aponta a Frente Parlamentar Mista. Líderes apostam no adiamento da votação da reforma administrativa até que texto amadureça. Planalto faz parecer para se blindar de acusação eleitoral em 27 eventos pelos 1000 dias de Bolsonaro. Reforma administrativa pode gerar aumento de corrupção, aponta especialista. Para mais notícias, acesse o site do Sindifisco RS. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê?
Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil. Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil. O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê? Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê? Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê? Por último, vamos conversar agora com o diretor de formação sindical da FENAFISCO, Francelino Valença, sobre o aumento da alíquota do ICMS no Brasil. Trazer um dado, que foi até da apresentação que eu montei para um evento que teve no Rio Grande do Norte, que chama a atenção, nem chama a atenção, posso dizer que é estarrecedor, que é a questão da nossa desigualdade social. Quando eu estudei para a apresentação, eu tive a curiosidade de ver na França, em 1788, 87, 81, um pouco antes da Revolução Francesa, quantas pessoas precisavam de auxílio do governo para sobreviver. Eram 1 a cada 5 pessoas. 1 a cada 5 pessoas precisava do auxílio do governo para sobreviver, de algum benefício. 1 a cada 5. Hoje, no Brasil, é 1 a cada 4. 1 a cada 4. A nossa situação é pior, mais complexa e mais desumana do que a própria situação que culminou com a Revolução Burguesa, quando nós saímos daquele período. É estarrecedor, a gente não faz esses paralelos quando a gente está mergulhado na fome, na pobreza, na miséria. Então, a gente tem algo em torno de 24% da população precisando de auxílio, 1 a cada 4. Lá teve a revolução. O que é que vai ter aqui? Não estou fazendo apologia à revolução, não é isso. É para fazer uma análise da gravidade do atual momento que estamos vivendo. Ele é catastrófico. A gente tem que fazer uma coisa enquanto sociedade. A questão do IOF, ele surge, né, pelo governo federal aí. E eu até pensei que fosse fake news quando eu vi, porque são tantas fake news que quando eu vi a matéria, não deve ser mais uma fake news feita dos combustíveis. Depois eu falo uma besteirinha sobre ela, que eu acho interessante, mais uma vez, só para reforçar. E, de fato, houve aumento do IOF, porque a ideia do governo federal é ampliar aqui o programa de auxílio emergencial devido à queda ao derretimento, né, das pesquisas de intenções de voto do atual presidente da República, especialmente depois do dia 7, aquela, né, tentativa de questionar os poderes, especialmente o Supremo Tribunal Federal. E para tentar turbinar esse programa, se é que nós podemos chamar turbinar, ele propõe aumentar o IOF. E a população que não tem acesso ao conhecimento que a gente tem, conhecimento tem aí na internet, mas não tem nenhum, não tem porque falta internet, né, de qualidade, falta acesso, falta água, falta saneamento, então a maioria não tem mesmo. O IOF atinge em cheio o cidadão comum. Nós temos a população de pessoas altamente endividadas no nosso país. Mais de 52% tem algum tipo de empréstimo ou financiamento. É um valor, é um quantitativo muito alto. 52% do PIB. Então, os financiamentos respondem por mais da metade do nosso PIB, que está em torno de 7,4 trilhões em 2020. Então, o auxílio que ele fala em turbinar seria algo de torno de 190 para 300, para ver se consegue reduzir essa falta de popularidade.
E aí, onde é que esse IOF atinge, né? Porque a FENAFISCO acha, primeiro, que é irrelevante. Primeiro, quem atinge? Atinge a população que mais pega empréstimo para sobreviver. Aquela pessoa que usa o cheque especial, quando consegue ter cheque especial, que usa o cartão de crédito e não consegue pagar, e aí vai parcelar, não tá, então, ao parcelar, ele vai incidir IOF, quando usa o limite, além do que deveria, vai incidir IOF. Onde é que eu posso dizer que o IOF incide? Eu peguei o próprio decreto para não dizer que é fake news de minha, que agora eu estou com esse cuidado. Eu estou pegando a lei, porque tá difícil falar nesse país. Então, de acordo com a lei do IOF, ele incide nas operações de empréstimos, qualquer modalidade, inclusive na abertura de decreto, já incide IOF. Nas operações com desconto, alienação empresa, factor, incide IOF. Adiantamento depositante, incide IOF. Empréstimos, inclusive, sob forma de financiamento, IOF. Quem comprar um carro, IOF. Casa própria, IOF. Qualquer financiamento, excesso de limite, como já citei, IOF. Mesmo que o contrato esteja vencido. Operação de financiamento de imóveis, já falei, não residenciais. Enfim, microempresa, tudo incide IOF. IOF, ele pegou crédito IOF, viajou para o exterior, comprou no cartão de crédito IOF. Mas qual foi o IOF que ele aumentou? Ele aumentou o IOF diário. Aquele IOF que parece pouca coisa. E quando a gente vai pesquisar, aumenta uma besteirinha, quase nada, quase imperceptível. Ele sai de 0, para a pessoa física, 0,0082% para 0,01118%. É quase nada, só que é diário. Então, o IOF aumenta do alíquota anual de 3% para 4,8% para a pessoa física. É um incremento de mais de 30%. Então, majorou o imposto em mais de 30% do IOF. E nas pessoas jurídicas, o aumento, ele sai da alíquota diária, que estava em 0,0041 para 0,00559. Então, ele sai de uma alíquota anual de 1,5 para 2,4. Então, também acima de 30% do IOF. Isso encarece todos os produtos, isso encarece o crédito, isso encarece na cadeia econômica, tudo que a gente utiliza, né? Tudo tem crédito, em tudo que se faz na vida. Inclusive, quem tenta estudar na universidade, o financiamento em FIES, tudo tem crédito. A gente paga crédito em tudo, inclusive para ter acesso a uma mega qualidade de vida. Qual o valor que ele acha que deverá arrecadar? Bom, o IOF arrecadou em 2020 um pouco acima de 21 bilhões. Esse crescimento, porque teve algumas exonerações, tal, alguns estudiosos estimam que seria algo em torno de um pouco acima de 2 bilhões de impacto financeiro, 2 bilhões, e o que seria necessário para implementar o programa de governo que ele está tentando fazer para recuperar a popularidade, estaria acima de 50 bilhões. Quer dizer, ainda tem um déficit imenso e que é possível que ele turbine em mais impostos. O interessante do IOF, ele não segue o princípio da noventena, que é a anterioridade qualificada, nem a anterioridade anual. Então, de pronto, já passou a valer para todo mundo. Nós dormimos e acordamos com o IOF mais caro. Francelino, quem se beneficia com esse aumento? É o Caixa, o Tesouro do governo federal, para o Bolsonaro usar o dinheiro no ano eleitoral, o ano que vem, ou são os bancos? Não, isso é um imposto, é um tributo. E por ser tributo, posso dizer que é o caixa do próprio governo federal que vai ser beneficiado com isso. O banco também paga IOF, então não vejo muito positivo para o banco, até porque encarece o crédito também para o banco, e o banco tem interesse de disponibilizar mais recursos. Se fosse um aumento na taxa de juros, como a Selic, por exemplo, aí sim, nesse caso a Selic é um fator positivo para os bancos, né? Vocês estão acompanhando a Selic agora aumentou, está em 6,25% ao ano, isso sim, porque aumenta o spread bancário. Mas em relação... Esse encarecimento do custo financeiro, ele não é contrário ao próprio governo, à própria economia que está emperrada e com desemprego altíssimo, não é contrário ao que deveria ser feito? Essa é uma boa pergunta, Lark. Esse governo, quando assumiu, mais de uma vez, nós vimos o ministro Paulo Guedes dizer que faria tudo, mas não aumentaria tributos. A ideia dele seria, naquele momento, reduzir tributos.
reduzir a carga tributária. E o discurso dissociado da prática. O que chama atenção é isso. Ele está aumentando a carga tributária, aumentar o tributo, aumentar o IOF. Ele aumenta, impacta negativamente a economia, então vai reduzir, né, ele torna a economia mais recessiva. E o pior de tudo, ele impacta quem mais precisa, que são os mais pobres. Então, essa é a grande crítica que a FENAFISCO faz. O sistema tributário nosso deveria ser mais progressivo. E o governo está tornando ele ainda mais regressivo. Esse é o paradoxo. Não só não aumentou a carga tributária, como impacta os mais pobres. E o paradoxo é o seguinte, para dar benefício para os mais pobres. Então, assim, eu quero dar o benefício para os mais pobres, de Bolsa Família, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tributo que impacta sobre os mais pobres. Então, eu vou aumentar o tributo sobre os mais pobres para dar alguma coisa para os mais pobres. Quer dizer, eu fico sem entender essa benéfice. Eu tenho dificuldade cognitiva para entender essa matemática. Deveria fazer feitos para desenvolvidos. Os Estados Unidos está fazendo um programa agora, inclusive trilionário, impactando as altas rendas. Esse está sendo o pano de fundo dos Estados Unidos. E o nosso país, que apesar de cometer algumas gafes, né, nosso presidente, infelizmente, não pôde, fiquei até sentido, ele não pôde jantar no restaurante lá em Nova York, porque lá nos Estados Unidos, que é um país liberal, e que ele defende tanto, tem regras. E as regras são as seguintes: não entra sem estar vacinado no restaurante. E nosso chefe de Estado, independente das ideologias políticas, das matizes, é o nosso chefe de Estado. Então, a gente chegou numa situação que o chefe de Estado não pôde frequentar um simples restaurante porque descumpre normas que estão sendo seguidas no mundo, inclusive nos Estados Unidos. Lá, eles estão tributando os mais ricos para fazer frente a essas demandas sociais. Deveríamos seguir o exemplo. A gente tem que entender que a opção que o Brasil tem feito ao longo dos anos, inclusive neste atual governo, é uma opção que privilegia, infelizmente, a desoneração das altas rendas. Essa é a política. O Raimundo Faur falava muito do Estado patrimonialista, dos donos do poder, inclusive o líder do dono do poder, em que há, na ótica dele e de vários estudiosos, um grupo, né, um grupo que está acima, inclusive, das ideologias partidárias e que termina interferindo de forma muito contundente nas políticas econômicas tributárias. O que a gente tem assistido ao longo das últimas décadas, não vou falar de séculos, mas de décadas, é uma apropriação da riqueza pública por parte de alguns poucos. E isso é que tem que ficar gravado na cabeça das pessoas. Nós damos benefícios fiscais, nós somos parcimoniosos na tributação da alta renda e muito sagazes na tributação indireta. Por exemplo, quando coloco uma medida provisória dizendo que o aumento da alíquota de 0,00 é muito pequeno para a população perceber o alcance disso. É muito sutil, mas ele se dá sobre o consumo, sobre as operações financeiras, que terminam imposto sendo sobre o consumo, quando deveria ser imposto regulatório, né, semelhante ao imposto de importação, semelhante ao imposto de exportação. É por isso que ele não segue os princípios que eu citei de anterioridade e de noventena, de tributaridade qualificada, para que o governo possa fazer um movimento forte quando necessário. O movimento forte numa crise dessa deveria ser reduzido o IOF. Até zerar o IOF seria mais razoável para tornar mais barato o custo de captação de recursos para gerar a economia. Quando ele aumenta em mais de 30%, esse é o percentual que fica na cabeça, aumentou em mais de 30% o IOF, anualmente falando, tanto a pessoa física como o jurídico foi ainda maior. Eu estou encarecendo todos os produtos, estou encarecendo toda a cadeia produtiva, eu estou penalizando quem ganha menos, aí eu vou dar um número que toda a população entende, em prejuízo da nossa sociedade. Vou dar um número, por exemplo, em R$1.000, por exemplo, no crédito que a pessoa pagaria, porque tem endividado no cheque especial, porque tem endividado outra coisa, ele deveria pagar até então algo em torno de R$36, R$33 de IOF, vai passar a pagar R$44, quase R$45. Parece pouco. Eu estou falando de 1.000. Se nós aumentarmos esse valor, ele vai aumentar muito progressivamente e vai impactar, né? Se fosse irrelevante, ninguém estaria preocupado com o preço da gasolina, que é só R$6. É só R$6, um pouco acima, só R$6. Só que não se usa um litro de gasolina. Não dá para fazer nada com um litro. E mais uma fake news que a gasolina seria culpa dos estados. Então, o que a FENAFISCO propõe? Propõe que nós mudemos essa lógica perversa. Nós temos uma lógica perversa
aceita por todos nós, reproduzidas por todos nós, de que a gente precisa só reduzir o tributo. Não, eu desafio, nós não precisamos reduzir tributo nenhum, no geral, a carga tributária. Nós precisamos modular a carga. Isso, aí sim, a modulação dessa carga. A gente precisa deixar a população que consome gás de cozinha, que consome feijão, que consome arroz, que precisa de alimento, uma carga lá embaixo. Isso que nós... E não estamos fazendo, pelo contrário. O momento que nós fazemos é o oposto disso. Na discussão da reforma do imposto de renda, e a FENAFISCO é uma das precursoras nesse debate público, não fomos nós que descobrimos, nós temos um estudo. Né? Quem fez a descoberta, por exemplo, de lucros e dividendos foi Galberto Euraí, e que se juntaram a nós, quando a gente fez aquela reforma tributária solidária, e nós conseguimos avançar na narrativa. A narrativa da década de 90 era que se você tributasse lucros e dividendos, o país iria quebrar porque os mais ricos não iriam investir aqui. Agora a gente já vê que essa narrativa está ultrapassada, em tese deveria ser tributado, passou na Câmara a tributação, lógico, só 15%, módicos 15%, mas é uma mudança de paradigma, é uma mudança de narrativa. Então nós avançamos. Por que avançamos? Porque envolvemos não só a academia, mas a sociedade civil, a população é que tem que se engajar. A população é que tem... O tributo tem que deixar coisa de iniciados para ser da população. Quando eu pago R$100 numa feira, eu estou pagando tributo. Minha pergunta é, a pessoa que é milionária paga a mesma coisa que eu pago em relação ao que ele ganha, ou eu pago muito mais? Essa tem que ser os questionamentos da população. Sim, e eu já adianto, paga muito mais. O mais pobre. Sim, sem dúvida. Francelino, essa lógica perversa que sustenta esse estado de coisas no Brasil e que não mexe, por exemplo, nos incentivos fiscais. Hoje tem uma frase muito interessante no jornal Estadão, que é: benefício fiscal temporário é obra de ficção. Muito interessante, né? Porque às vezes os governos concedem um benefício fiscal por um determinado tempo, nunca mais sai. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma empresa gigante que tem quase 30 anos de benefício fiscal, né? E não há nenhuma perspectiva que ela vá ser mexida ou diminuído esse valor. Por que o país não consegue avançar nessas discussões? A grande mídia não ajuda, o empresariado é dono do Congresso, por exemplo. Qual é a tua visão? Bom, uma coisa que a gente tem que fazer é passar a discutir política, né? Política com P maiúsculo, que vocês fazem aqui. Não política partidária. Particularmente, eu não sou filiado a nenhum partido político. Não é demérito a quem não é, nem mérito meu, foi uma opção que eu fiz. Me deixa muito confortável para fazer os debates que eu faço. Porque, caso contrário, diriam que eu seria, porque eu sou do partido A ou B. Então, eu tomei a seleção até o momento de não estar participando de nenhum partido político. Então, essa política com P maiúsculo. Os parlamentares nossos, eles são eleitos de que forma? A democracia nossa é plena no sentido de ampla participação da sociedade no parlamento, nos parlamentos, no parlamento nacional, nos estaduais, nos municipais. Nós conseguimos fazer isso, ou, de certa forma, nós temos representantes de grandes corporações. O sistema político hoje, ele premia quem tem acesso social, tem trabalho social, ou premia aquele que é mais rico e possibilita que ele se torne um outsider, digamos assim. É o cara que odeia a política, um grande empresário, que é multimilionário, e ele pode se autofinanciar, o que a maioria da população não pode. Quer dizer, nós temos um sistema político que ajuda a colocar no parlamento representantes de um segmento econômico. A única forma de a gente fazer diferente é que o nosso segmento econômico, os segmentos econômicos sejam representados. Hoje, por exemplo, vocês estavam falando da questão da igreja, e já peguei briga com vários colegas que são, como eu posso dizer, religiosos de vários matizes, porque houve um crescimento muito alto dos evangélicos no parlamento. E a última vez que eu vi um crescimento muito alto da religião na política foi naquele momento das inquisições, em que questionar a política é questionar o próprio Deus, porque a igreja sempre teve o monopólio de Deus, e fala em nome de Deus. Então, o fiel de qualquer igreja tem muita dificuldade de questionar aquele seu líder religioso, porque ele acha, muitas vezes, está cometendo um pecado, porque o líder religioso estaria abençoado por Deus. Então, a coisa mais sábia que a gente fez no longo da história foi afastar a religião da política, porque aí a gente tem autoridade e pode discutir. Então, infelizmente, está voltando essa discussão religiosa que contamina a capacidade das pessoas discutirem. Eu vi, por exemplo, numa igreja famosa do país, não vou dizer o nome,
o pastor, de envergadura nacional, expressão nacional, fazendo a maior crítica que nós não teremos democracia no Brasil por causa do judiciário que impediria a democracia. Caramba, eu nem pensei que ia me tornar um grande defensor do sistema judicial do nosso país. Não do sistema, mas da estrutura necessária para que funcione a democracia, como Montesquieu disse há séculos atrás. É fundamental que a gente tenha 3 poderes, pelo menos 3 poderes. E o pastor revoltado com o judiciário. Caramba, ele está falando para os fiéis que não estão questionando, estão tomando aquilo como se fosse uma palavra divina, como se fosse o próprio Deus falando por ele. E se ele estivesse falando por alguma entidade, eu duvidaria que fosse Deus. Porque Deus, pelo que eu lembro, e sou estudioso de religião também, ele não se envolveu muito com a política partidária, né? O cristianismo, que é uma religião maior no nosso país aqui, o próprio Jesus Cristo, pelo que eu saiba, não fez parte do Senado Popular Romano, muito menos foi imperador. Jesus não foi nada disso. Então, traduzindo para o nosso país, Jesus não foi presidente da República, não foi deputado, não foi senador, não foi vereador, e se voltou contra todos esses grupos que se apropriavam do Estado naquele momento porque tiravam dos mais pobres. Jesus era esse. Mas o que estão vendendo é outra coisa. Então, a gente precisa se apropriar da política e poder discutir. Quando se bota a religião, impede a discussão. Esse é um grande problema. E as bancadas, que a gente tem várias bancadas hoje conhecidas com representantes. Então, eu só vejo a política mudando. Primeiro, a população aprendendo a gostar de política, porque é o único caminho possível de sair de uma crise. É através do debate, da discussão, da política, da participação. Um exemplo que eu trago para quem estiver ouvindo e não vive esse meio político. E que mora, por exemplo, num condomínio. Quer dar o maior problema? Deixa o síndico resolver tudo sozinho. Quer ajudar? Discuta com o síndico, bota a assembleia, fique em cima, participe. Esse é o papel dos deputados, dos senadores, dos vereadores. Aí a coisa anda. Se anda num síndico, num prédio, num condomínio, anda no país. Então, a gente é ter participação. Vem caindo os investidores. O problema é que a gente vive muito fake news. Como a gente teve uma crise muito aguda no final do ano passado por causa da Covid, não, por causa da política adotada para combater a Covid, ou a não política, ou as tensões políticas desnecessárias que afastam investidores. O Brasil, eu até peço que as pessoas leem, vejam, escutem e peguem tradução de jornais, de órgãos internacionais, da ONU, por exemplo, de outros. O nosso país virou uma piada internacional. O nosso país hoje, infelizmente, ele termina sendo, como posso dizer, eu ia dizer respeitado, se é que existe essa palavra, mas escarnecido na América Latina, escarnecido na Europa, na América do Norte, no Oriente. Nós somos um exemplo que não deveria estar acontecendo. Então, a economia da gente, inclusive a moeda, foi uma das moedas que mais se desvalorizou ano passado, foi a brasileira. Vocês podem colocar, então, eu já falei aqui uma vez sobre isso, não vou repetir, mas se você colocar ali no Google, você vai descobrir que o Brasil, inclusive, ficou entre as piores moedas do mundo. Daí, tanto que o gás de cozinha aumentou muito, porque o dólar subiu por várias tensões políticas. Esse aumento do OF impacta negativamente o nosso PIB, porque freia o consumo, porque reduz a capacidade de consumir, porque encarece o dinheiro, porque encarece o empréstimo. Ao encarecer, ele ataca quem mais tem propensão ou demanda reprimida, que são os mais pobres. Ao fazer isso, quem mais consome no país, aumenta a recessão. Corremos a um risco maior de recessão. A única forma seria de deixar o dinheiro mais barato. Primeiro, acabar com as crises políticas, tem que reduzir as crises políticas. O presidente da República deveria se preocupar mais em governar, poderia fazer um grande governo, poderia ter feito um grande governo. É o que a gente espera de qualquer presidente da República. Não dá para torcer contra, dá para torcer que sempre dê certo. O problema é que as políticas são complicadas. Um fato que chamou a atenção, que eu termino respondendo, que já está em caminho final. As empresas, e aí vai ter um trabalho inédito no nosso FIT, que é um Fórum Tributário Internacional. O Fórum Internacional Tributário vai ser em São Paulo agora, que vai acontecer em outubro, já convido a todos a assistirem. Deveremos ter o lançamento de um estudo feito que é a dívida ativa tributária dos estados. Então, coordenado pela FENAFIS, que foi elaborado por Dr. Juliano, que é um economista, e nós chegamos a uma cifra de dívida ativa só dos estados em torno de R$1 trilhão.
1 trilhão. Todo, em primeira mão para vocês. E o mais interessante, boa parte das empresas que devem são as empresas que têm benefícios fiscais. Então, temos empresas que recebem benefício do governo, dos governos, para fazerem políticas, para montar sua empresa, não, política não, para fazer sua política empresarial, de desenvolver, de ampliar, de aumentar o mercado consumidor, o seu mercado consumidor, e terminar sendo a empresa que está devendo ao fisco. Grandes corporações de renome internacional, por sinal. Não vou citá-las aqui, que eu vou deixar para o estudo e para vocês verem o lançamento e ficarem curiosos sobre isso. Isso, né, poderia ser visto como... Bom, eu vou deixar o termo também para o FIT. Eu não vou tirar do Dr. Juliano, nem do evento, o termo que nós deveríamos utilizar para dizer como poderíamos adjetivar. Queria a oportunidade, Everton Lack, para agradecer a vocês mais uma vez, né, essa participação aqui, esse debate. Debate que, mais uma vez, eu ressalto, não é partidário, não faço política partidária, eu, pelo menos, não faço. Tanto que tem um colega meu, que é um grande seguidor do presidente, né, apaixonado, se você não gosta de você, que você coloca as coisas de forma clara, a gente vê que você não está fazendo política partidária, e o meu debate foi um estudo que eu levantei, eu vou até disponibilizar para vocês, depois que eu publicar, que foram 18 páginas aí no artigo, que eu peguei 5 estados, depois do país todo, mostrando que as mesmas alíquotas de ICMS, diesel, da gasolina, do álcool, não foram alteradas nas últimas décadas. Então, nós não somos responsáveis do Estado pelo aumento de combustível. Quando era R$1 o combustível, as alíquotas eram as mesmas. Agora está R$6 e as alíquotas são as mesmas. O problema é econômico, é político, de nação, de coordenação da nação. Agradecer a vocês, como eu já fiz, agradecer a Feltrin, que é o presidente do Sindifisco do Rio Grande do Sul, ao vice-presidente Celso, que deve estar vindo a Brasília para participar do movimento forte aqui da PEC 32, né? Há 2 pessoas que sempre participam do debate, um é Christian, que geralmente está aqui na rádio também participando, e um que eu sempre vejo por aqui, eu vi que apareceu uma mensagem dele, que eu não deu para ler, que eu estou com a tela aqui montada, né? Que é também o nosso querido Jorge Ritter, que é um estudioso do tema tributário, tem vários trabalhos e sempre está com vocês também debatendo. Agradeço em nome da FENAFISCO mais uma vez a oportunidade. Vicente, Busato, eu estou vendo Busato também, que é outro. Esse tem um problema também a mais, tem uma qualidade a mais. Um grande apreciador de vinhos, conhecedor. Um abraço a Busato, a todos vocês. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV do Sindifisco RS. Na semana que vem, nós voltamos com mais informações sobre economia, política e os rumos do Estado e do país. Muito obrigado e até lá. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. O serviço público serve à população. E a reforma administrativa serve para quê? Diminuir 25% da carga horária do servidor público serve para quê? 25% menos médicos, 25% menos professores e 25% menos serviços básicos que você, como cidadão brasileiro, tem por direito. Junte-se ao movimento a serviço do Brasil.
Já somos 29 entidades, servidores e servidoras do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Fisco de todos os estados do Brasil. O serviço público serve a você e a sua família. E a reforma administrativa serve para quê? Mais de 9 milhões de processos podem ficar sem solução já em 2021. Mais de 103 mil desses processos são de violência doméstica. E para quê? Os impactos da reforma administrativa e da PEC emergencial podem diminuir a arrecadação em pelo menos 12,5 bilhões de reais. Para quê? A substituição de funções estratégicas por cargos de confiança pode trazer corrupção para dentro do processo eleitoral. Para quê? Junte-se a nós nesse movimento em defesa do serviço público de qualidade. Já somos mais de 400 mil pessoas unidas nessa campanha para conscientizar a população de como a reforma administrativa e a PEC emergencial podem afetar o dia a dia do cidadão e da cidadã e até mesmo a democracia no Brasil. O servidor e a servidora pública servem à população. E a reforma administrativa serve para quê?